Conosco vinde agora dar louvores a Jesus, que para nossa salvação erreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unir-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que com amor sem par, seu sangue derramou por nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Tudo ele vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vamos orar nesse instante, pedindo ao nosso Deus, pelo culto que ora se inicia, para que Ele receba dos mais altos céus tudo aquilo que iremos realizar em Seu nome esta noite. Curve a sua cabeça, eleve seus pensamentos ao Senhor. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia, ó Pai, dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa para Te louvar e Te glorificar, para contar ao mundo, Senhor, as maravilhas que o Senhor fez por nós. Te agradecemos, ó Pai, por esta igreja e pela bênção que o Senhor concede a cada um de nós através dela, pelo Teu corpo aqui na terra, ó Pai, e representando aqui nesta cidade. Que tudo, ó Pai, que nós possamos desempenhar o Teu nome seja somente para a Tua honra e a Tua glória, ó Pai. Recebe, Senhor, este culto do mais altos céus. Ó Pai, abençoa o pregador desta noite, que tudo que ele venha falar provenha de Ti, Senhor, sirva para a edificação da Tua igreja e a salvação de almas que ainda não Te conhecem. Recebe, ó Pai, os louvores que iremos impetrar aqui para o Teu louvor. E que tudo, ó Pai, que venhamos desempenhar, as orações dos necessitados, os cânticos, ó Pai, de exultação a Ti e a palavra, tudo, ó Pai, tem a Tua bênção e a Tua direção. É por isso que nós Te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a congregação a se colocar em pé, para que possamos fazer uma leitura em conjunta no texto que se encontra em Efésios, o capítulo 5, os versos de 1 até o verso de número 17. Faremos uma leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares, a igreja lerá os versos pares. Convido a nossa irmã Meire Catiúcia para que possa tomar um dos microfones e ela lerá juntamente com a igreja os versos pares. Efésios, o capítulo 5 e o verso 1 a 17. Efésios 5, do verso 1 ao verso 17. Lerei os versos ímpares, a irmã Meire lerá os versos pares e a igreja acompanhará a leitura juntamente com a nossa irmã Meire.
Se alguém está ao seu lado que não tem Bíblia, que você possa estender para auxiliar na leitura. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, Provando sempre o que é agradável ao Senhor. e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Ainda em pé, peço que curvem as cabeças mais uma vez. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, pedir à nossa irmã Meire que nos leve a Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai bendito que estás nos céus, nós te louvamos, Senhor, agradecidos por estarmos aqui reunidos esta noite. Obrigada, Pai, por tão grande privilégio, Senhor, por sermos teus filhos, porque a tua graça, Senhor, nos alcançou e nos deu, ó Pai, a alegria da tua santa e bendita salvação. Amém. Nós te louvamos, ó Deus, por este ajuntamento, por este culto, ó Pai, que ora iniciamos e te prestamos, ó Deus. Concede ao teu servo que está na responsabilidade da direção deste culto, ó Deus, a tua sabedoria, ó Pai, para que ele possa conduzir a programação, ó Deus, deste culto conforme a tua vontade. Amém. Sê com teu servo, ó Pai, que estará trazendo a tua palavra. Nós te rogamos, Senhor, que tu possa estar ajudando o teu servo a transmitir a tua palavra, Amém. para que almas venham, Senhor, entender o teu santo evangelho de salvação. Amém. Senhor, nós também te rogamos, continua, ó Pai, a nos ajudar na nossa caminhada cristã. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e nos dirige, ó Deus, dá-nos um coração sincero e desejoso, ó Pai, de continuar te buscando e realizando, ó Deus, aquilo que é agradável a ti. Amém. É em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, que nós te oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão presentes, por terem vindo se disposto a estar presente na casa do Senhor, vocês que são visitantes, vocês que nos acompanham através das mídias sociais, que realmente seja um tempo de reflexão, pois Deus irá falar nesta noite ao coração de todos nós através da sua palavra, e pela palavra nós rogamos ao Senhor que você dê ouvidos, que você escute a voz de Deus essa noite. Nós não sabemos quando será a nossa última noite, então a hora é agora de escutar a vontade do nosso Deus para nossas vidas.
Agradecemos também a presença dos irmãos que estão, alguns irmãos debilitados, mas se esforçando para estar aqui, e a todos que estão presentes. Que os irmãos possam orar também em favor do nosso pastor Roberto, que se encontra no momento na Vila de Santana, dirigindo e pregando naquele culto, na nossa denominação. Vamos cantar nesse instante, sentado mesmo como estamos, Salmos e Hinos, número 30. Roguemos a presença de Deus no culto nesta noite, Salmos e Hinos 30. Vem, ó Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem, revela o teu amor. Ante o trono de clemência, nos prostramos e a uma voz suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem, Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação. Vem, confirma o teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo, dom glorioso, dom do sempre eterno amor. Vem, Jesus, terno e bondoso, bendizer-nos, ó Senhor. Vem, Espírito da graça, nosso culto abençoar. Deus Consolador enlaça teus fiéis neste lugar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Vamos passar a oportunidade nesse instante ao grupo de louvor da nossa igreja, que irá levar a igreja em adoração ao nosso Deus. Logo após o grupo de louvor, estará com a oportunidade o nosso irmão David. De fato, Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar, falando ao nosso coração, e que cada um de nós, possa sentir o seu toque, e Ele faça nos enxergar aquilo que Ele tem para cada um de nós, e estejamos no altar do Senhor, humilhados aos seus pés, para receber da sua graça, da sua iluminação.
teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali um dia, no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, em toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Certo que Ele nos escuta, amados. Cantemos, adorar em majestade, adorar em santidade. Elevemos a nossa voz e exaltemos ao Senhor, dando toda adoração com toda a nossa alma. Podemos cantar de pé, meus irmãos, para cantarmos com mais vigor. Adorar
majestade, toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Adorai em santidade, vinde louvai e vos prostrai aos pés da cruz. Exaltai em alto erguei de Cristo o nome. Adorai, glorificai Jesus Cristo Rei. Adorai em majestade, Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos Reis. Podem sentar, meus amados, e que Ele continue falando e nos abençoando. Amém. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração: como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração: como escolher entre a fé e a razão?
Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaque e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Amém. Gostaríamos de passar a oportunidade do louvor nesse momento para o conjunto coral Heróis da Fé.
É sempre uma maravilha escutar o coral louvando ao Senhor. E como o pastor Genival costumava dizer, né, e quando todos nós estivermos no céu, o grande coral, aí sim será algo de tirar o fôlego. Estamos chegando a um momento muito importante do culto, que é o momento que nós iremos escutar a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Já o louvamos, já bendizemos o seu nome, já falamos com Ele, agora Ele irá falar conosco. Vamos orar, porque aquele que traz a mensagem tem a grande responsabilidade de carregar a palavra de Deus. Curve sua cabeça, ore em silêncio pela palavra que será pregada, por aqueles que irão escutar, para que ela fortaleça a igreja, para que ela alcance aqueles que ainda não conhecem a Cristo como seu único e bastante Salvador. A palavra nos afirma que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela é uma espada de dois gumes, cortante, afiada, e algum efeito ela vai produzir. Vamos orar para que Deus derrame bênçãos através do seu mensageiro. Gostaríamos de convidar nosso irmão Expedito para quebrar o silêncio em oração ao nosso Deus. Oremos. Deus bendito, Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por esta noite, por esse momento, meu Deus, que estamos aqui, meu Deus, na tua casa santa, para te louvar e para te agradecer, meu Deus. Pedimos, Senhor, que abençoe nesta noite, meu Deus, a cada irmão, cada visitante que está aqui presente nesta noite. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo através da internet. Tem misericórdia de cada um, Senhor, que esta noite seja um momento oportuno para que aqueles que não firmam um compromisso contigo, Senhor, te aceite como único bastante suficiente Salvador, meu Deus. Amém. Abençoa, meu Deus, a cada um dos nossos irmãos que está enfermo, tem misericórdia de cada um, Senhor, cura, Senhor, meu Deus, se for da tua vontade. Abençoa, meu Deus, o teu servo que está na frente do teu trabalho, tem misericórdia, meu Deus. Abençoa o teu servo que vai trazer a tua mensagem nessa noite. Enche, meu Deus, o teu servo do Espírito Santo, meu Deus. E tudo que aconteça aqui neste momento, seja para a honra e para a glória do teu santo amado Jesus Cristo. Amém. Abençoa, meu Deus, os trabalhos que se seguem durante toda esta noite. Não somente aqui, meu Deus, mas em toda a face da terra. Que a alma seja convertida a ti, meu Deus. Obrigado por tudo, meu Deus, que tem feito em nossas vidas. Todas essas bênçãos nós te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. A palavra está com o pregador da noite, nosso presbítero Manuel Martins. Convido a igreja a ficar de pé para fazermos a leitura no texto que está em Atos capítulo 10, verso de 1 a 5.
Atos 10, verso de 1 a 5. E os irmãos podem ler na Bíblia, na sua Bíblia, e eu acompanhar aqui na tela. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Até o 5, que Deus continue a nos abençoar. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós queremos trazer uma reflexão para todos nós nessa noite, para nossos amados ouvintes, aqueles que nos veem, assistem e nos acompanham sempre no trabalho da nossa igreja, durante toda a sua programação, especialmente nos domingos à noite. Queremos compartilhar hoje com vocês 3 bênçãos que o apóstolo Pedro desfruta em sua pregação. O apóstolo Pedro estava cumprindo em sua viagem missionária com o apóstolo João o mandado que Jesus mesmo havia dado para eles, quando formou a sua comissão e mandou que eles fossem a todas as nações, pregando o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus havia ordenado a eles. E Jesus disse: eu estou convosco todos os dias. Então Pedro estava indo com o apóstolo João em seu trabalho e estava indo a Samaria para ajuntar-se a Filipe, no momento que estava acontecendo ali, um grande avivamento em Samaria. Nós sabemos que eles ficaram por algum tempo aguardando a ordem do próprio Senhor Jesus Cristo, como ele disse: aguarde que vocês vão ser revestidos do poder do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Então, Pedro estava ali, indo ao encontro, como está no capítulo 8 e o verso de número 1, os irmãos podem ver comigo aí, por favor. Ou melhor, o capítulo 8 de Atos e o verso de número 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Então Pedro e João estavam ali, Pedro estava visitando toda aquela região e antes de chegar em Cesareia, ele chegou a Lida. Isso nós vemos aí no capítulo 9, o verso 32. Essa é a primeira pregação de Pedro. Nós colocamos ali a pregação de Pedro para que chame a nossa atenção para observarmos a bondade de Deus, o poder de Deus manifestado na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E Pedro então participa deste primeiro milagre. Observe o que nós podemos ver e ler aí no verso de número 32 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia em uma cama, pois era paralítico. Então Pedro pregou e disse, o verso 34, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Essa é a primeira pregação de Pedro, nessa sua viagem que ele está fazendo aqui. E observe o poder de Deus
manifestado, cumprindo justamente a ordem do Senhor Jesus Cristo. E como a Bíblia diz, Jesus andou por toda parte, curando a todos os oprimidos. Vamos ver aqui mais à frente. Oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Então aquela enfermidade que havia aquele homem ali há 8 anos, sem poder fazer nada, sem poder se levantar, sem poder andar. Então, com essa palavra de Pedro, dizendo a Enéas, Jesus Cristo te cura, então Enéas se levantou, arrumou as suas coisas. A Bíblia não vai dizer aqui o que ele fez, mas quando nós lemos o verso 35, podemos observar, meus irmãos, que o propósito de Deus em fazer este grande milagre, por intermédio do seu santo apóstolo Pedro, é que além de curar, restaurar a vida, a saúde de Enéas, o propósito daquele milagre era para salvar algumas almas que ali estavam. Então, no verso 35 nós lemos: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, essa grande tarefa do apóstolo Pedro, em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e nós sabemos que não é fácil pregar o Evangelho de Jesus Cristo, mas no poder do Senhor Jesus, na obediência ao Senhor Jesus Cristo, isso é possível. Agora, o que nós vamos aprender um pouco aqui é como nós falamos a palavra de Deus e Deus pode agir e age na vida de cada pecador. Será que alguma coisa nos está faltando em nossos dias? Vamos observar passo a passo. Então, os esforços missionários de Pedro mostram o poder de Deus em ação, como podemos ver neste momento. Enéas, Jesus Cristo te cura. E Enéas se levantou. E todos viram o poder de Deus manifestado ali. E por esta razão, por este milagre maravilhoso, se converteram a Jesus Cristo. Continuando aqui, então Pedro aqui ele participa, com a sua própria experiência, transmitindo o poder de Jesus Cristo deste grande milagre. E prosseguindo aqui, primeiro milagre é a cura de Enéas, uma realidade pelo poder de Deus, realizado pelo poder de Deus, por Jesus Cristo. Foi algo maravilhoso. Nós ficamos pensando que alegria aquelas pessoas ali que estavam presentes sentiram. O que sentiram no coração deles, ali, em ver o poder de Deus em ação. Pela autoridade do seu nome, o Cristo ressuscitado restabeleceu a saúde completa de Enéas. Além de restaurar a sua saúde e a vida de Enéas, este milagre levou muitas almas a se converterem ao Senhor Jesus Cristo. E diz o capítulo 11, verso 21, por quê? Porque a mão do Senhor estava com eles, também na pregação. E muitas almas se converteram a Jesus Cristo. Continuando aqui, nós vamos passar para a segunda pregação de Pedro, até chegarmos no texto que nós lemos. Nós lemos o texto de Atos capítulo 10, verso de 1 a 5, porque Pedro chegará lá. É um texto muito longo. Então, portanto, vamos observar qual foi agora o segundo milagre que Deus operou por intermédio da pregação de Pedro. No capítulo 9 também, só descendo um pouquinho aí, no verso 36, observe como está escrito aí, meus irmãos. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morte, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens,
que lhe disseram: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduzindo-o para o cenáculo. E todas as viúvas o cercavam chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Que maravilha, né, meus irmãos? Graças a Deus, porque naqueles dias ainda, ou melhor, naqueles dias também haviam santos de Deus, servindo a Deus, com as suas obras, com os seus feitos, com a sua fé, com a sua confiança em Deus. Então é maravilhoso quando nós podemos observar grandemente esses milagres de Deus nesta segunda pregação de Pedro. Tabita, que quer dizer Dorcas, e também quer dizer gazela, tanto Tabita no aramaico como Dorcas no grego. Nós não vamos entrar aqui nessas qualidades, nesses adjetivos e qualidades desse nome, gazela, mas acredito eu que eram práticas e bondade que todos nós, como homens e mulheres de Deus, devia ser prática em nossas vidas. Era uma mulher notável pelas boas obras que praticava e esmolas, dedicada à beneficência e ajuda ao próximo. Ela cuidava especialmente das viúvas, como nós já vimos aqui no verso de número 39. E uma pergunta: será que nós temos visto em nossos dias esse tipo de pregação? Observe que no primeiro milagre, Pedro chegou para Enéas e disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Você tem visto isso? No segundo milagre, ele chegou, Dorcas estava morta, deitada ali no cenáculo, então ele tirou a todos e se ajoelhou e orou a Deus e disse: Tabita, Dorcas, levanta-te. Se hoje, meus irmãos, nós não vemos milagre, se hoje pregamos, não há conversão, se hoje proclamamos a palavra de Jesus, que é poderosa, não tem efeito, não surge efeito no coração das pessoas. Então é bom que reflitamos nesse tipo de pregação que nós estamos ouvindo, recebendo e por muitas vezes praticando. Então, pode ser que alguma coisa esteja faltando, e se está faltando nos homens de Deus, porque o poder de Deus não se limita. Até então não havia registro nenhum, até aquele momento não havia registro que Deus houvesse chamado um dos seus apóstolos para ressuscitar um morto. Mas Pedro foi. Pedro estava perto. Então, quando Pedro foi chamado, atentamente Pedro atendeu o chamado. Então, chegou lá e disse a Tabita, Tabita, orou a Deus e disse: Tabita, levanta-te. E Tabita abriu seus olhos e, vendo a Pedro, se levantou. O milagre da ressurreição de Dorcas, meus irmãos, se tornou conhecido por todas as pessoas de Jope, e muitos se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Veja o verso 42 do capítulo 9, como é que diz: isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias,
em casa de um curtidor chamado Simão. Então Pedro fez a sua primeira pregação, grande milagre, a cura de Enéas. Se pudesse classificar aqui, né, fez o segundo milagre, grandiosíssimo milagre, a ressurreição de Dorcas. Mas no milagre, acompanhado da conversão, então Pedro ficou aqueles dias, e diz o verso de número 43, que Pedro ficou hospedado na casa de um curtidor, chamado Simão. Então agora nós chegamos a Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Vamos, está aqui, né? Já está aqui na mesma página. Vamos observando aqui o que Deus, a maneira como Deus agiu ali na casa de Cornélio. No capítulo, nós já lemos o verso de 1 a 5, agora vamos ler o verso 4 e 5 de Atos, capítulo 10. Que diz assim, meus amados: Cornélio, o anjo falou para ele: Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Meus irmãos, meus amados, no projeto de Deus para a salvação dos pecadores, que naturalmente, pela sua própria natureza, desobediência e pecado, estão perdidos, então, como o Senhor Jesus mesmo disse, eu vim buscar e salvar o perdido, Lucas 19:10. E Paulo ainda diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Veja os princípios de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, quero ler com os irmãos, o verso de 1 a 3, que diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 4, 17 e 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. E Paulo ainda continua dizendo: mas eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, 2 Timóteo 4 e 8. Portanto, meus amados irmãos e meus queridos ouvintes, no plano de Deus, para a salvação do pecador perdido, não há segundo lugar. Preste bem atenção nisso. Paulo disse: todos correm, mostrando aqui aquela figura do atleta, né? Todos correm, todos estão aí na corrida da vida, na corrida de trabalho, na corrida religiosa, na corrida que nós gostamos de desfrutar delas. Mas o Espírito Santo diz, neste sentido aqui, espiritual, que cada um deve ver e perceber e saber como está correndo. Porque você poderá estar correndo, você viu que as qualidades de Cornélio aqui, um homem temente a Deus, vamos voltar um pouquinho aqui,
Vamos repetir aqui o verso 2, por exemplo. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia esmolas, muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Você faz isso? E se faz? Se considera salvo em Jesus Cristo por causa disso? Porque quando nós olhamos, meus queridos, a realidade em nossos dias, todas as coisas, as pessoas, as igrejas, as religiões, então, onde encontramos pessoas com essas qualidades aqui? No nosso meio. Então, está faltando alguma coisa, não está? Para que Deus, ao abrir a nossa boca, Deus possa confirmar a nossa palavra, a nossa pregação, para que o Espírito Santo de Deus confirme, nos honre. Será que não está faltando alguma coisa? Porque aqui na terra, sim, aqui tem primeiro, segundo, terceiro, 11º, milésimo, tem tudo. Todos os lugares. Cada um recebe a sua coroa, o seu prêmio. Alguém recebe até um ramo de flores, porque chegou. Mas o primeiro lugar, a coroa de ouro, a aprovação, a salvação, é única. Então Paulo diz, olha, se nós não corremos segundo as normas, não receberemos a coroa. E Paulo disse, e todo atleta se domina. Todo atleta faz todos os esforços para ganhar uma coroa corruptível. E a igreja, e nós, e os crentes, o que nós estamos fazendo? Nós temos uma coroa de ouro, uma coroa incorruptível. Ela é única, ela é minha, ela é sua, ela é reservada àqueles que têm fé em Jesus Cristo. Não pense que terá segundo lugar para alguém na eternidade. Ou estará aprovado ou desaprovado, meus irmãos. Portanto, no plano de Deus, para a salvação do pecador perdido, não há segundo lugar. Ou está salvo ou perdido. Se alguém que nos assiste, nos ouve, se porventura há alguém aqui que ainda caminha nessa dúvida, embaraçado com o que faz, embaraçado com a sua posição, você pode exercer. Cornélio era um soldado, mas ele comandava, ele era um comandante. Quando nós vemos aqui, Cornélio comandava 100 soldados. Cornélio era um homem que exercia uma autoridade, um comando. E normalmente, quando se olha para o lado da disciplina, sempre olha-se para o lado do castigo, da dureza, da falta de piedade, de misericórdia. E Cornélio? Então, por que o coração de Cornélio era diferente? Pensemos. Continuando aqui. Cornélio havia dado um passo. Cornélio já havia dado um passo. No verso 2, como nós lemos, ele era um homem que dava esmola, ele era um homem que orava a Deus. Um gentil não podia fazer isso. Um gentil, para fazer isso, então, ele precisava dar um passo na sua fé, em procura para encontrar Deus. Então, Cornélio, nesse passo que ele deu, ele quase que se considera como um prosélito. O que era isso? Era uma pessoa que se convertia ao judaísmo, que praticava muitas coisas do judaísmo, mas no caso do Cornélio não era circuncidado. Mas era um homem que tinha o direito de ir ao templo, de dar as esmolas, de orar a Deus. Então, Cornélio já havia dado esse passo. Quem sabe, né, nosso pensamento aqui, Cornélio já estava ciente de que era um homem aprovado por Deus. Porque tinha uma religião, praticava os ritos daquela religião,
orava a Deus, dava esmola, um homem bom, um homem que era um comandante, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha controle em suas palavras e no seu comando. Era um homem que controlava a sua família, exercia funções em sua família, porque a Bíblia diz que ele adorava a Deus e era um homem que fazia isso com toda a sua casa. Então, ele deu esse primeiro passo, mas observe o que nos diz Atos capítulo 13 e o verso 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, a vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Verso 26. Irmãos, descendente de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós que foi revelado a palavra desta salvação. Então veja bem que essa palavra temente a Deus era uma classificação para aqueles que já haviam dado um passo. No verso de número 5, voltando a Atos capítulo 10, nós já lemos aqui, não é? Então, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, meus irmãos, Deus estava aqui preparando Pedro. Então, quando nós lemos aqui, não vamos ler todo o texto, né? Porque o capítulo é muito longo. Mas eu também não gostaria de deixar de ler. Porque nós temos boas experiências, né, com essa questão de ler a Bíblia, examinar a Bíblia, trazer a Bíblia para a casa da família, abrir a casa na casa do parente, do amigo, do vizinho. Nós temos boas experiências que esse tipo de prática, de pregação, de ensino é frutífero. Então aí vem uma pergunta para nós: por que então que ninguém se converte mais quase hoje? Por quê? Quais são as informações que temos? Quais são as instruções que temos recebido? De que forma temos recebido? Uma vez por semana? Temos recebido, é claro que nós não somos contra o conhecimento, não é isso que nós estamos falando. Mas a maneira de conhecer é importante. A maneira de conferir é importante. Você que está me ouvindo, por exemplo, e me vendo, você está me vendo e ouvindo. Daqui a pouco você pode esquecer o que eu falei. Daqui a pouco também você pode perceber que eu falei algo que não está na palavra de Deus. Então Deus não vai agir. Vai? Não vai. Eu me lembro que em 95, eu estava fazendo uma pregação na Rádio Agreste FM, no programa Reflexões Espirituais, e eu citei um texto de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 18, e disse que era 1 Timóteo. Antes de findar a pregação, alguém ligou para a rádio e disse: olha, eu queria perguntar para esse irmão para ele confirmar para nós o que é que ele falou aqui, porque ele falou 1 Timóteo e nós não encontramos aqui a referência que ele deu. Então, meus irmãos, prestem bem atenção nisso. A importância de como nós temos estudado a palavra de Deus para que ela faça realmente efeito em nossas vidas. Vêm os frutos. Então o programa estava terminando e fora do ar nós retornamos para aquele irmão, aquela pessoa. Então, obrigado. Mas o texto que nós citamos está em 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 18. E me parece, eu creio que ainda eu sei decorar. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Então, como nós temos estudado a palavra de Deus, como nós temos ensinado a palavra de Deus, como nós temos nas nossas reuniões confirmado a palavra de Deus. Então Deus estava preparando Pedro dos versos 10 aqui, vamos adiantar um pouquinho, eu estou sem o horário ali, 8:14. No verso 10 diz assim: estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe
um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e ervas do céu. E ouviu-se uma voz que se dizia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez se falou a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então Deus estava preparando Pedro. Pedro havia feito o primeiro milagre, Enéas, Jesus Cristo te cura. Segundo milagre, Tabita, levanta-te, acorda, desperta. Mas no preconceito, meus irmãos religiosos, Pedro esbarrou. Pedro pensava que a salvação era só para ele. Era só reservada à sua nação, aos israelitas, aos judeus. Aquela nação que Deus havia escolhido lá no princípio. Mas quando Jesus deu a ordem a Pedro, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Em Marcos diz, 15:16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A ordem era essa. Então Pedro precisou ser preparado por Deus para entrar então na casa de Cornélio. Pedro está pronto aí e ele foi. Verso 19 diz assim: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me entendes, sou eu, a quem buscais? Aqui a que vieste. Pedro agora estava disposto a ir e entrar na casa de Cornélio. Mas Deus precisou preparar Pedro. Deus precisou quebrar o orgulho de Pedro, que havia no coração de Pedro. Porque Deus, meus irmãos, é um Deus que não faz acepção de pessoas. E então agora Pedro se levantou e foi. E quando lemos no verso 24, que lição maravilhosa. No dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Viu? Observemos aqui a consideração, o respeito que Cornélio tinha diante de todos. A gente convida alguém, né, para... Uma certa vez eu convidei um cidadão para vir à igreja e ele me perguntou: o senhor A vai à sua igreja? O senhor B vai à sua igreja? Citou 3 nomes, aqui da cidade mesmo. E quando citou os 3 nomes, que eu disse: nunca foram. Então ele fez assim. Falta alguma coisa para nós, meus irmãos? Falta vida, falta exemplo, falta santidade, falta poder, falta honestidade, falta coragem. Nós somos medrosos. A todos nós que aqui estamos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, fortaleça, ó Pai, o nosso coração para que sejamos homens corajosos. E o importante, meus irmãos, aqui no verso 25 diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se aos pés e o adorou. Verso 26, mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem.
Você tem ouvido essa pregação assim? Homens de Deus pregando assim? Eu já ouvi alguém, não vamos citar nome, mas pegar o seu diploma e dizer assim: se a minha palavra não se cumprir, eu rasgo. Então, onde haverá salvação? Bem, caminhando aqui, meus irmãos. Então, Pedro, sim, o importante é que quando Deus levanta a um, e quando nós saímos, nós levantamos os outros. Então, Deus levantou Pedro, Pedro levantou Cornélio e caminhando. Pedro levantou Cornélio. E na questão de adoração, é claro que Cornélio não estava praticando ali uma idolatria. Mas, mesmo assim, como o coração do homem é inclinado a adorar a criatura ao invés do Criador, Pedro, na iluminação e na orientação do Espírito Santo, ergueu a Cornélio e disse: levante-se, porque eu também sou homem. E o apóstolo João queria compartilhar 2 versículos aqui, rapidamente. Apocalipse 22 e o verso 9, que diz assim: então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Chegando aqui, meus irmãos, pois o Senhor vosso Deus, quando chegamos aqui no verso de número 34, de Atos, capítulo 10, diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Pedro, verso 34 do capítulo 10. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, daquela maneira dele, já havia ali se convertido, né? Pedro agora era um homem convertido, realmente pronto, todo aquele orgulho, aquela vaidade, aquele sistema de particularidade, de preferência, acabou. Isso deve também não fazer parte, meus irmãos, da nossa vida. Então Pedro pregou e disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus temível, que não faz acepção de pessoas. Agora, quando nós olhamos para o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, poderoso, grande, temível, se o Espírito Santo de Deus não revelasse a nós toda a palavra de Deus, deixasse algo em secreto, como seria a nossa disposição de se achegar a um Deus assim? Mas na última parte do versículo diz assim: o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus grande, Deus poderoso, Deus temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Então não tente se salvar pelas obras, não tente se salvar pela sua posição, não tente se salvar pela sua sabedoria, não tente se salvar pela sua questão religiosa. Cornélio tinha tudo isso. Não tente se salvar pelo orgulho de ser um bom cidadão, um cumpridor com seus deveres. Um dia um moço disse: eu compro, mas pago. Sim. O que é que tem a ver? Qual é o orgulho que você tem em dizer isso? Diga, pense nisso. É a mesma coisa de dizer: não, mas eu sou um bom pai de família, eu falo, o filho me atende, eu pago, não devo, não arrumo mulher, não prejudico ninguém, não roubo nada de ninguém. Não se engane com isso. As boas obras, Jesus Cristo, não está lá em Efésios 2:10, não é? As boas obras Jesus Cristo preparou para que aqueles que servem a Ele andem nelas, praticando elas. Mas ela não salva, não.
Quem salva é o sangue de Jesus Cristo, e é isso que Pedro está dizendo. Reconheço por verdade agora que Deus não faz acepção de pessoas. Mas o que é que ele diz no verso 35? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. E ele continua aqui: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele é Senhor dos judeus, é Senhor dos gentios, é Senhor dos doentes, é o Senhor daqueles que não têm fé, é o Senhor daqueles que são fracos, é o Senhor daqueles até que são seus inimigos. Ele é o Senhor, Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Nós perguntamos aqui, né? Você que vem aqui, você que nos ouve, há quantos anos? Tem muitas pessoas, né, que vêm à igreja, ouve, né, dá oferta, dá dízimo, dá esmola, coopera com a igreja, coopera com a construção, coopera com tudo. É um cooperador da obra de Deus. Mas o que levou você até o dia de hoje? Está embaraçado. Não ter a disposição, a coragem de se levantar, como Pedro se levantou, como Cornélio se levantou para trazer a sua família, os seus amigos, para ouvir a palavra de Pedro. E o importante é que não só foi para ouvir, foi para ouvir e crer. Como está escrito, essa doutrina, né, de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Deus forte, temível, não aceita suborno. Essa doutrina foi ensinada desde o princípio. A doutrina da salvação em Jesus Cristo já foi ensinada e deve continuar sendo ensinada, meus irmãos. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. E essa doutrina a respeito de Deus e da salvação para todos em Cristo deve ser ensinada a todas as pessoas, como está escrito, sobre Deus. Eu queria ler esses 2 versos para a gente concluir aqui. Segundas Crônicas, capítulo 19, verso 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortalecidas, de cidade em cidade. Deus disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas sim da parte do Senhor, e no julgamento Ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita suborno. Meus queridos, nós que confessamos com a nossa boca, com o nosso coração, ao Senhor Jesus Cristo, precisamos viver no temor do Senhor. E veja o que Josafá disse: a sua vida, a sua palavra, ele fez aqui o quê? Colocou em todas as cidades juízes para julgar justamente e corretamente, e ensinar que o nosso Deus é este Deus, temível, poderoso, não aceita suborno, um Deus que nele não há parcialidade, o nosso Deus é um Deus de justiça. Um Deus que vê, pode e faz todas as coisas. Então não procure outro Deus. Qual o sentido, meu querido, com todo o respeito, de você ainda andar atrás dos ídolos? Qual o sentido? Qual o sentido que você encontrou na sua vida? A única coisa que podemos concordar e concluir é que lhe falta o conhecimento. Então, procure a igreja, procure um pastor, procure um irmão, procure um de sua família, que certamente, né, hoje dificilmente alguém, não há em uma família um crente, um homem e uma mulher de Deus. Convide para que você possa estudar as Escrituras.
no ano de 87. Muitos aqui, alguns aqui não eram nem nascidos ainda, né? A gente estudava a Bíblia aqui, em alguns lugares, e nos campos, nas fazendas, nos sítios, na luz do candeeiro, da lamparina, do lampião, da vela. 2, 3 horas da manhã, todo mundo animado, não tinha sono. Mas no ano de 88 a 92, 93, se converteram, meus irmãos, mais de 60 almas nessa região toda aqui. Não podemos deixar de falar isso não, meus queridos. E eu convoco, primeiramente a mim, e a você, a todos nós, vamos mudar a nossa maneira de servir ao nosso Deus. Vamos mudar, meus queridos. Se ainda falta alguma coisa, se eu tenho um filho ainda que não é crente, que não se salvaram ainda, alguma coisa está faltando, meu querido. E eu sei que muitos de vocês também têm. A igreja tem família. A igreja tem esse campo maravilhoso aqui, Vila Santana. Vamos nos juntar, toda a nossa liderança, para pregar esse evangelho de Jesus Cristo. Vamos transformar nossas vidas na vida de homens e mulheres santos, corajosos, sabedores de que o nosso Deus é um Deus que está acima de tudo e de todos. E não vamos ter medo de nada, né? Porque Deus é conosco. Então, Pedro não conseguiu concluir, meus irmãos, a sua pregação. Interessante, não é? Que bom seria também que agora se levantasse aqui alguns, dissesse, eu quero receber Jesus Cristo, né? Não é o Espírito Santo derramado assim, né? Como derrama água, não é isso. Ele vai mudar o teu coração, vai dar fé para você, vai dar coragem para você, vai iluminar a sua mente, para você entender o que Deus está falando, o que Deus mandou falar. Então, quando nós chegamos aqui nos últimos versículos, então, Pedro não terminou nem a sua pregação. Deixa eu voltar aqui rapidinho para a gente ver aqui. Capítulo 10, finalzinho do capítulo 10, Pedro ainda disse, ele e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o Senhor, que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio dele, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. E antes que Pedro terminasse a sua pregação, então o que é que aconteceu? Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, aqui vai continuando, né? Mas só resumindo aqui, verso 47, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Quando eles ouviram todo esse relato, todo o capítulo 10, isso vocês podem ler e nós leremos em casa. Mas quando eles ouviram toda a pregação que Pedro fez, todo o discorrer daquilo que Deus mandou fazer, lembra o que Jesus Cristo disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E meus irmãos, ensinando, o pecador vai se convertendo e vai sendo batizado pelo Espírito Santo para pertencer à igreja de Deus, aquela que não há acepção de pessoas, e batizado com a água para desfrutar dos seus privilégios aqui, nesta igreja local. E assim se cumpre a palavra de Deus. E o apóstolo diz ainda, no capítulo 13, verso 42 e 43. Ao saírem eles, rogaram-lhes que
no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, o persuadiram a perseverarem na graça de Deus. Concluo com essa palavra. Vamos voltar aqui todos os dias da semana? Vamos. Vamos voltar aqui no domingo para continuar ouvindo a pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo? Vamos. Então vamos permanecer desfrutando da graça de Deus. E que Ele então continue a nos abençoar. Irmão Guilherme. Estamos chegando aos momentos finais do culto e damos graças a Deus pela palavra que ouvimos. E realmente, irmãos, essa palavra tenha penetrado o coração daqueles que ainda não conhecem a Deus e que saibam que a porta foi aberta para você. Você escutou a mensagem. Você recebeu o convite da parte de Deus. Convido a todos a entoarem conosco Salmos e Hinos 306. Vamos colocar em pé. E essa mensagem que alcança a todos, quer gregos, quer gentios, quer judeus, quer brasileiros, ela está também sendo dispensada, sendo entregue a você que ainda não o conhece, para que o venha receber. Salmos e Hinos 306. Deus a todos quer agora proclamar, salvação de graça a todo que aceitar. Possam todos este som alegre ouvir, todo que quiser vir, todo que quiser, possa todo pródigo esta nova ouvir. Que seu Pai Celeste o quer em casa ver, todo que quiser vir, todo que quiser não deve demorar. Eis a porta aberta, já podeis entrar. É Jesus que ao Pai vos quer introduzir, todo que quiser vir, todo que quiser, todo que quiser, possa todo pródigo esta nova ouvir. Que seu Pai Celeste o quer em casa ver, todo que quiser é vir. Todo que quiser a salvação terá, todo que quiser Jesus aceitará. Pois na cruz morreu e ali nos quer remir, todo que quiser vir, todo que quiser, todo que quiser, possa todo pródigo esta nova ouvir.
que seu Pai Celeste o quer em casa ver, todo que quiser vir. Gostaríamos de convidar nesse instante o presbítero Valdemar Inácio, que possa vir à frente e orar ao nosso Deus com a última oração da noite. Assim, pedimos, logo após a oração, cantaremos o Tríplice Amém, a igreja se assentará. O presbítero Manuel Martins ainda terá algumas palavras de aviso para a igreja. Oremos, irmãos. Amém. Amém. Amém.